No fundo do Oceano Atlântico descansam os restos de mais de 400 submarinos alemães. Dentro de cada um deles, os esqueletos de homens que nunca voltaram a ver a luz do sol. Não morreram em uma batalha campal nem sob o fogo de um canhão inimigo. Morreram esmagados pela pressão da água, na escuridão total, a centenas de metros de profundidade, sem possibilidade de escapar. A guerra submarina da Segunda Guerra Mundial foi a forma de combate mais brutal, mais silenciosa e mais decisiva do conflito. Enquanto os exércitos se enfrentavam nos desertos da África e nas estepes da Rússia, sob os oceanos travava-se outra guerra, invisível para o mundo, que esteve prestes a determinar o resultado de tudo o mais. Os submarinos não eram apenas armas, eram máquinas projetadas para operar no ambiente mais hostil do planeta, tripuladas por homens que sabiam que se algo saísse errado a 200 metros de profundidade, não haveria resgate possível. E ainda assim, patrulharam o Atlântico, o Pacífico e o Mediterrâneo durante 6 anos, afundando frotas inteiras, cortando linhas de abastecimento e mudando o curso de batalhas decididas a milhares de quilômetros de distância. Alguns desses submarinos afundaram dezenas de navios, outros afundaram apenas um, mas no momento exato e no lugar exato em que aquele afundamento mudou o equilíbrio de forças de um teatro de operações inteiro. Outros nunca dispararam um torpedo em combate, mas sua simples existência redefiniu o que um submarino poderia ser. Estes são os 10 submarinos mais letais da Segunda Guerra Mundial. 10. HMMS Upholder, Marinha Real, Teatro do Mediterrâneo. Em junho de 1940, quando a Itália entrou na guerra ao lado da Alemanha, o Mediterrâneo deixou de ser um mar controlado pela Royal Navy e transformou-se num teatro de combate disputado em todas as suas extremidades. A sobrevivência das forças britânicas no Egito e a possibilidade de uma ofensiva contra o norte da África dependiam de uma única artéria logística, a rota marítima entre Gibraltar, Malta e Alexandria. Para o Africa Corps de Rommel, o abastecimento cruzava na direção oposta, desde os portos do sul da Itália até Trípoli e Benghazi. Quem interrompesse essa rota decidiria o destino do norte da África. A Royal Navy deslocou as suas flotilhas de submarinos da classe U para Malta, a ilha que os próprios alemães consideravam o porta-aviões insubmersível que nunca conseguiram neutralizar completamente. A partir desse ponto, os submarinos podiam alcançar em poucas horas qualquer rota de comboios entre a Itália e a Líbia. A classe U era pequena, manobrável e perfeitamente adaptada às águas pouco profundas do Mediterrâneo Central. A classe U foi projetada no final da década de 1930 pela Vickers Armstrongs como um submarino costeiro de segunda linha, originalmente destinado ao treinamento de tripulações e à defesa costeira. O aprofundamento progressivo da guerra transformou esse papel. O que era um submarino de instrução tornou-se a arma mais ativa do Mediterrâneo. Com 540 toneladas de deslocamento na superfície e 740 submerso, a classe U média 58 metros de comprimento. Seu armamento principal eram 4 tubos lança-torpedos na proa, com 8 torpedos de reserva, complementados por um canhão de convés de 76 milímetros. A velocidade era de 11,75 nós na superfície e 9 nós submerso. Sua autonomia, de 3.800 milhas náuticas a 10 nós, era suficiente para operar de Malta até o Adriático e o Golfo de Sirte. O casco resistente permitia mergulhos de até 61 metros, uma limitação num teatro onde as águas quentes criavam gradientes de temperatura que confundiam o sonar inimigo, e onde a profundidade disponível era frequentemente inferior a 100 metros. O HMS Upholder foi colocado em construção nos estaleiros Vickers, em Barrow-in-Furness, em 1939 e lançado ao mar em 8 de julho de 1940. Entrou em serviço ativo em outubro desse mesmo ano, atribuído à terceira flotilha de submarinos em Gibraltar e transferido pouco depois para a 10ª flotilha em Malta, onde permaneceria até o seu afundamento. O tenente-comandante Malcolm David Wankling assumiu o comando do Upholder em agosto de 1940 e manteve-o até o final. Wankling, com 29 anos quando assumiu o comando, tinha reputação de extraordinária frieza sob pressão e uma precisão no cálculo de soluções de tiro que os seus próprios superiores descreviam como incomum. Na sua primeira patrulha ativa não conseguiu afundamentos,
e a 10ª Flotilha considerou brevemente a sua substituição. Deram-lhe mais uma oportunidade. Em 24 de maio de 1941, o Upholder detectou um comboio italiano que transportava tropas para a Líbia. Wanklyn identificou o Conte Rosso, um transatlântico de 17.879 toneladas, convertido em transporte de 2.700 soldados, escoltado por 4 destroyers. Em vez de atacar em condições de menor risco, Wanklyn escolheu uma posição de tiro que maximizava a probabilidade de impacto, mas expunha o Upholder à resposta imediata da escolta. 2 torpedos atingiram o Conte Rosso, que afundou em 9 minutos. Os destroyers contra-atacaram durante horas com cargas de profundidade. O Upholder sobreviveu. Por esta ação, executada sob fogo da escolta e com resultado decisivo, Wanklyn recebeu a Cruz Vitória. Ao longo de 24 patrulhas em 16 meses, o Upholder afundou o transatlântico Neptúnia de 19.475 toneladas, o Oceania de 19.507 toneladas, os destroyers italianos Libeccio e Dalmolin, os submarinos italianos Amiralho, Saint-Bon e Tricheco, e numerosos cargueiros e transportes de menor porte. A tonelagem total confirmada rondava as 119.000 toneladas brutas. Em termos proporcionais, o desempenho do Upholder por dias de patrulha superava o de qualquer outro submarino aliado em qualquer teatro de operações. Em 14 de abril de 1942, durante a sua 24ª patrulha, o Upholder não regressou a Malta. A causa mais provável foi um torpedo do caça-submarinos italiano Pégaso a nordeste de Trípoli. Wanklyn e os seus 32 oficiais e tripulantes pereceram. A Royal Navy levou mais de 4 décadas para confirmar oficialmente as circunstâncias do afundamento. O Upholder foi o submarino aliado mais condecorado da Segunda Guerra Mundial. 9. O SIS Wahoo, SS-238, Marinha dos EUA, Teatro do Pacífico. Em dezembro de 1941, os submarinos americanos no Pacífico enfrentavam uma situação paradoxal. Estavam tecnicamente bem equipados, dispunham de bases em Pearl Harbor e Manila e tinham diante de si o tráfego mercante japonês praticamente sem escoltas, mas produziam resultados mínimos. A principal causa era uma combinação de doutrina excessivamente conservadora que prescrevia o ataque em imersão e a evasão imediata e torpedos defeituosos. Os comandantes que seguiam o manual atacavam, falhavam e regressavam com relatórios de torpedos que não detonavam. Os que tentavam ser mais agressivos eram travados por superiores que interpretavam a cautela como virtude. O USS Wahoo, inicialmente destacado para Pearl Harbor e depois para Brisbane, na Austrália, recebeu o seu comandante definitivo em dezembro de 1942. Dudley Walker Morton, apelidado de Mush, era tudo aquilo que a doutrina conservadora de submarinos da Marinha dos EUA não era. Impulsivo, agressivo, convencido de que o submarino deveria atacar a superfície quando as circunstâncias o permitissem e de que o inimigo, e não o próprio risco, deveria ser a obsessão do comandante. O USS Wahoo pertencia à classe Gato, o primeiro projeto de submarino oceânico da Marinha dos EUA que atingiu produção em massa durante a guerra. Com 1.525 toneladas de deslocamento à superfície e 2.424 submerso, a classe Gato media 95 metros de comprimento. A planta propulsora combinava 4 motores diesel Fairbanks Morse de 1.535 cavalos cada um para navegação à superfície e 4 motores elétricos Elliott para a propulsão submersa, atingindo 20 nós à superfície e 8,75 submerso. O armamento consistia em 10 tubos lança-torpedos, 6 à proa e 4 à popa, com 24 torpedos Mk-14. O armamento era completado por um canhão de convés de 76 mm e 2 metralhadoras de 12,7 mm. A autonomia era de 11.000 milhas náuticas a 10 nós, suficiente para patrulhas de 60 a 75 dias desde Pearl Harbor até as águas do Japão e regresso. A tripulação padrão era de 60 a 80 homens. O USS Wahoo foi construído nos estaleiros Mare Island Naval Shipyard, na Califórnia,
com a quilha colocada em 28 de junho de 1941 e lançado ao mar em 14 de fevereiro de 1942. Entrou ao serviço em 15 de maio de 1942, menos de um ano após o início da sua construção, refletindo a capacidade industrial americana que começava a operar em regime de guerra total. Sob o comando anterior a Morton, o Wahoo completou 2 patrulhas sem resultados significativos. Morton assumiu o comando em 31 de dezembro de 1942 e transformou imediatamente a cultura do navio. O seu primeiro ato foi reunir a tripulação e dizer-lhes que o Wahoo era um navio de combate e que atacaria tudo o que encontrasse. A diferença em relação ao comando anterior foi total. Na sua primeira patrulha sob Morton, em janeiro de 1943, o Wahoo penetrou no mar de Bismarck japonês diante da costa norte da Nova Guiné e atacou um comboio numa ação de 3 dias que resultou em 9 afundamentos. Num episódio que gerou controvérsia, Morton ordenou abrir fogo com o canhão de convés e as metralhadoras contra sobreviventes japoneses na água que, segundo a sua avaliação, estavam armados e representavam uma ameaça. O incidente nunca foi formalmente investigado pela Marinha dos EUA. Na sua segunda patrulha, em fevereiro de 1943, o Wahoo tornou-se o primeiro submarino americano a patrulhar o Mar Amarelo, as próprias águas costeiras japonesas. Nessa patrulha afundou mais 9 navios. Morton telegrafou para Pearl Harbor desde o Mar Amarelo: "Wahoo está afundando todos os navios na área." A mensagem, exagerada, mas não totalmente imprecisa, captou o espírito de uma nova forma de conduzir a guerra submarina. O Wahoo acumulou 27 afundamentos confirmados com 119 mil toneladas em 4 patrulhas sob Morton. Na sua 7ª patrulha total, em outubro de 1943, penetrou no Mar do Japão através do Estreito de La Pérouse. Em 11 de outubro de 1943, aviões japoneses de patrulha costeira e um caça-submarinos destruíram o Wahoo nas águas do estreito. Morton e os seus 79 homens morreram. O comandante transformou a doutrina submarina americana mais do que qualquer outro oficial do seu posto. 8. I-19, Marinha Imperial Japonesa, Teatro do Pacífico. A Marinha Imperial Japonesa construiu os seus grandes submarinos oceânicos com uma filosofia radicalmente diferente da de qualquer outra potência naval. Enquanto alemães e americanos concebiam o submarino como uma arma de guerra econômica, destinada a interromper o fluxo de suprimentos do adversário, os japoneses o integravam na doutrina da grande batalha naval. O submarino deveria desgastar a frota inimiga antes do confronto decisivo de superfície, torpedear os encouraçados e porta-aviões americanos para equilibrar o balanço de forças antes do combate. Era uma doutrina herdada da tradição de Tsushima e Jutlândia, batalhas de frotas de superfície que definiram a mentalidade naval japonesa no período entre guerras. Essa escolha doutrinária foi um erro estratégico de primeira ordem. Enquanto as rotas marítimas do Império, que ligavam as ilhas japonesas ao petróleo de Bornéu, à borracha da Malásia e ao minério das Filipinas, permaneciam sem proteção adequada, os grandes submarinos da classe patrulhavam em busca de encouraçados em um oceano de 165 milhões de quilômetros quadrados. Quando ocasionalmente encontravam os alvos adequados, no entanto, os resultados podiam ser devastadores. O I-19 demonstrou isso em 15 de setembro de 1942 com a ação mais eficiente em termos de dano por torpedo de toda a guerra naval. A classe B tipo 1, a qual pertencia o I-19, era um submarino de reconhecimento e ataque de longo alcance. Com 2.584 toneladas de deslocamento na superfície e 3.654 submerso. O I-19 mede 108 metros de comprimento, tornando-se um dos maiores submarinos em serviço ativo de combate durante a guerra. Seu sistema diesel-elétrico proporcionava 23,5 nós na superfície e 8 submerso. A autonomia era de 14 mil milhas náuticas a 16 nós. O armamento consistia em 6 tubos lança-torpedos na proa com 17 torpedos Type 95, o torpedo submarino japonês padrão, derivado do lendário Long Lance de superfície,
mas com calibre de 533 mm em vez de 610. Levava ainda um canhão de convés de 140 mm e um avião de reconhecimento Yokosuka I-14I em um hangar hermético na proa. A tripulação era de 94 homens. O I-19 foi construído nos estaleiros Mitsubishi de Kobe, lançado ao mar em setembro de 1940 e entrou em serviço em 28 de janeiro de 1941. Era um dos 20 submarinos da classe B tipo 1 construídos durante a guerra, a espinha dorsal da Força Submarina Oceânica Japonesa. O PI-19 participou das operações de 7 de dezembro de 1941 como parte do cordão de submarinos implantados ao redor de Oahu para interceptar qualquer tentativa de saída da frota americana durante o ataque aéreo a Pearl Harbor. Não houve contatos. Ao longo de 1942, patrulhou o Pacífico Central e a área das Ilhas Salomão, participando das campanhas em torno de Guadalcanal. Em 15 de setembro de 1942, o I-19 estava sob o comando do tenente-comandante Takaichi Kinashi nas águas a sudoeste de Guadalcanal. Às 14h44 locais, Kinashi detectou uma formação de navios americanos que incluía o porta-aviões USS Wasp, o encouraçado USS North Carolina e o destroyer USS O'Brien. O I-19 lançou uma salva de 6 torpedos Type 95 contra o Wasp a uma distância de 1.000 metros. 3 torpedos atingiram o Wasp, desencadeando incêndios em seus depósitos de combustível e munição. O porta-aviões foi abandonado e afundado por um destroyer americano para evitar sua captura. Os 3 torpedos restantes da salva continuaram seu percurso. Um atingiu o North Carolina, causando uma abertura de 9 metros e 5 mortos, embora o encouraçado tenha podido ser reparado. Outro atingiu o O'Brien, que chegou ao porto, mas partiu-se em 2 ao tentar atravessar o Pacífico para reparos maiores. Uma salva, 6 torpedos, 2 navios afundados e um encouraçado danificado. Nenhum outro ataque de torpedo da guerra produziu uma relação equivalente de destruição por projétil. O Mi-19 continuou patrulhando até 25 de novembro de 1943, quando foi localizado e afundado pelo destroyer americano USS Radford ao norte das Ilhas Gilbert. Kinashi e a maior parte de sua tripulação pereceram. Sua ação de setembro de 1942 permanece como o ataque de torpedo individual mais eficaz de toda a história naval. 7. O SS Tang, Marinha dos EUA, Teatro do Pacífico. Em meados de 1943, a campanha submarina americana no Pacífico havia superado os seus problemas técnicos iniciais. O torpedo MK-14 tinha sido corrigido, os detonadores funcionavam e a inteligência proveniente da decifração do código japonês JN-25 fornecia aos centros de operações de Pearl Harbor informações antecipadas sobre os movimentos dos comboios. O passo seguinte era encontrar comandantes capazes de levar essa vantagem informacional à sua máxima expressão tática. Richard Hetherington O'Kane, que havia servido como oficial executivo a bordo do Wahoo sob Morton, era o candidato mais óbvio. Ele havia aprendido com Morton a doutrina da agressividade e acrescentado a ela a sua própria disciplina analítica, uma combinação mais sustentável do que o puro instinto do seu mentor. A classe Balaô era a evolução direta da classe Gato, com a mesma configuração de propulsão e armamento, mas com um casco de aço de alta resistência HY-42 que aumentava a profundidade máxima operacional de 90 para 120 metros. Essa diferença de 30 metros era crítica em combate. As cargas de profundidade alemãs e japonesas eram calibradas para detonar em profundidades padrão, e um submarino capaz de descer além desses limites tinha probabilidades de sobrevivência significativamente maiores. O deslocamento era de 1.525 toneladas na superfície e 2.415 submerso, com 95 metros de comprimento e uma tripulação de 66 a 80 homens. O armamento era idêntico ao da classe Gato.
10 tubos lança-torpedos e 24 torpedos Mk-14 ou, a partir de 1943, também Mk-18 elétricos sem rastro de bolhas. O USS Tang foi construído no Mare Island Naval Shipyard, com a quilha colocada em 15 de janeiro de 1943 e lançamento ao mar em 17 de agosto de 1943. Entrou em serviço em 15 de outubro de 1943. O'Kane assumiu o comando desde o primeiro dia. O Tang completou 5 patrulhas entre janeiro e outubro de 1944, todas em águas japonesas ou nas rotas de comboios do Pacífico Ocidental. Os resultados foram consistentemente extraordinários. 33 navios afundados, totalizando 116.454 toneladas nessas 5 patrulhas, o maior número de afundamentos confirmados por qualquer submarino americano. A 4ª patrulha, em junho e julho de 1944, no Mar da China Oriental, produziu 10 afundamentos numa única missão. O'Kane havia desenvolvido uma técnica de ataque noturno em superfície que levava a doutrina de Morton um passo além em termos de precisão. Enquanto Morton atacava em alta velocidade e com mudanças frequentes de rumo, O'Kane preferia posicionar-se cuidadosamente antes do ataque para maximizar o ângulo de impacto de cada torpedo e minimizar a distância de disparo. Na 2ª patrulha do Tang, em fevereiro de 1944, no Mar da China Oriental, O'Kane afundou 6 navios na noite de 23 para 24 de fevereiro, manobrando a 900 metros dos alvos, uma distância que seus oficiais consideravam temerária, mas que produzia impactos quase certos. A 3ª patrulha, em abril e maio de 1944, no Mar Amarelo e na Zona das Marianas, acrescentou mais 10 afundamentos. Ao final das suas primeiras 4 patrulhas, o Tang tinha mais afundamentos do que qualquer outro submarino americano no mesmo número de saídas. Na noite de 24 para 25 de outubro de 1944, durante a sua 5ª patrulha no Estreito de Formosa, o Tang estava na superfície atacando um comboio quando O'Kane ordenou disparar o último torpedo a bordo, o 24º da patrulha. O Mk-18 saiu do tubo, percorreu cerca de 900 metros e descreveu um arco fechado para a esquerda, um defeito conhecido do propulsor elétrico do Mk-18 quando a hélice estava danificada ou defeituosa. O torpedo atingiu a popa do Tang. A explosão matou a maior parte da tripulação instantaneamente. O'Kane e outros 8 homens que estavam na ponte foram lançados à água. 9 sobreviventes, incluindo O'Kane, foram resgatados ao amanhecer por navios japoneses e passaram o resto da guerra em campos de prisioneiros, onde O'Kane foi torturado em vários interrogatórios. Recebeu a Medalha de Honra dos Estados Unidos enquanto ainda estava prisioneiro. 6. O 47, Kriegsmarine, Teatro do Atlântico Norte. Em setembro de 1939, a Alemanha iniciou a guerra com 57 U-Boot operacionais, dos quais apenas 22 estavam prontos para patrulhas no Atlântico. Adolf Hitler, que havia apostado na Luftwaffe e no exército como instrumentos principais da Blitzkrieg continental, ignorou os pedidos do almirante Karl Dönitz, que desde 1935 reivindicava uma frota mínima de 300 U-Boot para travar a guerra econômica contra a Grã-Bretanha com reais possibilidades de sucesso. A escassez de meios obrigou a Kriegsmarine a procurar ações de grande impacto que compensassem, ao menos em termos psicológicos e de moral, a inferioridade numérica. O U-47 proporcionou essa ação 6 semanas após o início da guerra. O U-47 pertencia ao tipo 7B, a versão imediatamente anterior ao 7C que se tornaria o padrão da campanha do Atlântico. Com 753 toneladas de deslocamento na superfície e 915 submerso, o 7B era ligeiramente maior que o 7A original, com maior capacidade de combustível que estendia sua autonomia para 8.700 milhas náuticas a 10 nós. A planta propulsora combinava 2 motores Dieselmann de 1.400 cavalos cada para a superfície e 2 motores elétricos SSW de 375 cavalos para a imersão, proporcionando 17,2 nós na superfície e 8 submerso. O armamento consistia em 5 tubos lança-torpedos,
4 na proa e 1 na popa com 14 torpedos G7E ou G7A, além de um canhão de convés de 88 milímetros. A tripulação era de 44 a 48 homens em um espaço de vida projetado para 30 pessoas. O U-47 foi construído nos estaleiros Germania Werft de Kiel, com a quilha assentada em 25 de fevereiro de 1937 e lançamento ao mar em 29 de outubro de 1938. Entrou em serviço em 17 de dezembro de 1938, sob o comando do Kapitän-Leutnant Günther Prien, de 30 anos, que o manteria até o fim. A primeira patrulha de guerra do U-47 ocorreu em setembro de 1939, com 2 afundamentos. A segunda patrulha, em outubro de 1939, produziu a ação que tornou o U-47 e Prien famosos em toda a Alemanha. O almirante Dönitz havia identificado uma possível via de acesso à base naval de Scapa Flow, nas Ilhas Órcades da Escócia, através do Estreito de Kirk Sound, uma passagem de apenas 270 metros de largura em seu ponto mais estreito, parcialmente bloqueada por cabos de aço e pelos cascos de navios afundados deliberadamente para fechá-la. Estudos de inteligência naval indicavam que a passagem poderia ser navegável à noite na maré alta adequada com um submarino das dimensões do 7B. Na noite de 13 para 14 de outubro de 1939, com lua nova e maré alta, Prien conduziu o U-47 através do Kirk Sound na superfície, roçando os cabos com o casco e manobrando com os motores em combinações opostas para manter o rumo contra a corrente. Uma vez dentro, encontrou a base quase vazia. A frota principal havia partido. Mas o couraçado HMS Royal Oak, de 29.150 toneladas, estava ancorado em águas interiores. Prien lançou uma primeira salva de 3 torpedos às 0 horas e 58 minutos. Apenas um detonou, causando uma explosão que os tripulantes do Royal Oak inicialmente atribuíram a um acidente interno. Prien recarregou e lançou uma segunda salva de 4 torpedos às 1h16. 3 atingiram o casco do Royal Oak. O couraçado adernou e afundou em 13 minutos, levando consigo 833 dos seus 1.200 tripulantes. Prien saiu de Scapa Flow pelo mesmo caminho e regressou a Wilhelmshaven, onde foi recebido pessoalmente por Hitler. O afundamento do Royal Oak na sua própria base causou um impacto psicológico na Grã-Bretanha que nenhum afundamento posterior igualou. O U-47 realizou 8 patrulhas no total, acumulando 30 afundamentos com 162 mil toneladas. Prien tornou-se o primeiro submarinista condecorado com a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho. Na noite de 7 para 8 de março de 1941, durante o ataque ao comboio OB-293, o HMS Wolverine obteve contato de sonar com o U-47 e atacou-o com cargas de profundidade. Foi detetada uma grande explosão subaquática e manchas de combustível à superfície. Prien e os seus 45 homens não regressaram. O legado operacional do U-47 transcende a tonelagem afundada. A demonstração de que Scapa Flow podia ser penetrada obrigou a Royal Navy a rever completamente a sua doutrina de segurança das bases navais, fechando definitivamente o Kirk Sound com blocos de betão conhecidos como barreiras Churchill, construídas entre 1940 e 1944 com mão de obra de prisioneiros de guerra italianos. As barreiras Churchill ainda existem hoje nas Órcades, ligando várias ilhas e servindo como estradas dique, uma consequência arquitetônica permanente da patrulha mais audaciosa de Günther Prien. Em termos de impacto sobre a infraestrutura defensiva do adversário, nenhum outro submarino da guerra deixou uma marca tão duradoura e literal na paisagem. 5. O SS Fletcher, Marinha dos EUA, Teatro do Pacífico. Em 1944, a campanha submarina americana no Pacífico havia encontrado o seu ritmo ideal. Os comboios japoneses, insuficientemente escoltados pela Marinha Imperial, que nunca havia dado prioridade à guerra antissubmarina, cruzavam as rotas do Mar do Sul da China, o Estreito de Luzon e o Golfo da Tailândia carregados de petróleo e matérias-primas essenciais para a indústria de guerra japonesa.
A decifração do código japonês permitia aos centros de operações de Pearl Harbor e Fremantle enviar aos submarinos coordenadas precisas dos comboios antes mesmo de estes deixarem o porto. A questão não era se os submarinos americanos podiam afundar o tráfego japonês, mas quanto poderiam afundar antes que o Japão colapsasse ou antes que os seus comboios deixassem de existir por falta de navios. O USS Flasher operou nesse contexto durante 1944 e início de 1945 sob dois comandantes diferentes, Reuben Whittaker nas 3 primeiras patrulhas e George Grider nas 3 últimas, e acumulou o maior tonelagem afundado por qualquer submarino americano durante a guerra, 100.231 toneladas em 6 patrulhas. O Flasher era um submarino da classe Gato com as mesmas especificações básicas da classe. 1.525 toneladas na superfície, 95 metros de comprimento, 10 tubos lança-torpedos e 24 torpedos. Foi construído nos estaleiros da Electric Boat Company em Groton, Connecticut, lançado ao mar em 20 de junho de 1943 e incorporado ao serviço em 25 de setembro de 1943. A Electric Boat era o principal construtor privado de submarinos da Marinha dos EUA, com um ritmo de produção que em 1943 e 1944 entregava uma unidade concluída a cada poucas semanas. As 3 primeiras patrulhas do Flasher sob Whittaker entre dezembro de 1943 e agosto de 1944 resultaram em 9 afundamentos com cerca de 47 mil toneladas, um desempenho sólido, mas não excepcional. A mudança veio com Grider, que assumiu o comando em agosto de 1944 para as 3 patrulhas finais. A 5ª patrulha, entre outubro e dezembro de 1944 no Mar do Sul da China, foi o período de maior concentração destrutiva do Flasher. Nessa única missão afundou 5 petroleiros japoneses, incluindo o Ozei Maru, de 9.204 toneladas, e o Arita Maru, de 10.238 toneladas, além de vários cargueiros. O afundamento de 5 petroleiros numa única patrulha representou uma redução imediata e significativa na capacidade da Marinha Imperial de abastecer de combustível os seus navios de guerra no Teatro do Pacífico Sul. No final de 1944, a frota japonesa já não tinha combustível suficiente para operações plenas e o Flasher havia contribuído diretamente para essa escassez. A 6ª e última patrulha, entre janeiro e fevereiro de 1945, acrescentou mais 4 afundamentos. Ao terminar a sua carreira operacional, o Flasher havia afundado 21 navios com 100.231 toneladas, superando o segundo classificado, o USS Rasher, por mais de 400 toneladas. Nenhum submarino americano o superou. A carreira do Flasher ilustra uma característica sistêmica da campanha submarina americana, que a diferenciava da alemã: a curva de aprendizagem institucional. As 3 primeiras patrulhas, sob o comando de Whittaker, estabeleceram os padrões operacionais, identificaram as rotas de maior densidade de tráfego e testaram os procedimentos de ataque nas condições específicas do Mar do Sul da China. As 3 patrulhas, sob o comando de Grider, exploraram esse capital acumulado com uma agressividade calibrada, escolhendo alvos de alto valor em vez de volume bruto. Nenhum outro submarino americano combinou com tanta precisão a seleção estratégica de alvos, o maior tonelagem individual do teatro de operações, com resultados que afetaram diretamente o abastecimento de combustível da Marinha Imperial, no momento em que essa escassez já era crítica. Grider, que havia servido anteriormente como oficial a bordo do Wahoo sob Morton e do Harder sob Dilley, era um dos comandantes com mais experiência de combate da força submarina. Publicou as suas memórias de guerra, War Fish, em 1958, um dos relatos em primeira mão mais detalhados da guerra submarina americana. O Flasher foi desativado em 1946 e finalmente desmantelado em 1959, sem nunca ter recebido reconhecimento público proporcional ao seu recorde de tonelagem. 4. O 99, Kriegsmarine, Teatro do Atlântico Norte. Otto Kretschmer assumiu o comando do U-99 em abril de 1940, com a experiência de 18 patrulhas anteriores a bordo do U-23.
um pequeno submarino de treinamento tipo 2B que operava no Mar do Norte. Nessas patrulhas costeiras, Kretschmer desenvolveu uma filosofia de combate que contrariava a doutrina tradicional. Em vez de múltiplos torpedos por alvo, um torpedo bem colocado. Em vez de atacar a distância de segurança, aproximar-se o máximo possível para eliminar o erro no cálculo da solução de tiro. Em vez de mergulhar preventivamente diante de qualquer escolta, preferia o ataque noturno na superfície a partir do interior da formação do comboio, onde os destroyers não podiam usar cargas de profundidade sem risco de danificar as próprias unidades. O U-99 era um tipo 7B, idêntico em especificações ao U-47. 753 toneladas de deslocamento na superfície, 17,2 nós de velocidade, 5 tubos lança-torpedos e 14 torpedos. Foi construído nos estaleiros Germania Werft em Kiel, lançado ao mar em 18 de março de 1940 e comissionado em 18 de abril de 1940. Em poucas semanas passou dos estaleiros para a linha de frente do Atlântico. Kretschmer realizou 4 patrulhas a bordo do U-99 entre maio de 1940 e março de 1941, somando-se às 18 anteriores no U-23. Nessas 4 patrulhas afundou 15 navios com 225.746 toneladas, acumulando um total de carreira de 273.043 toneladas em todos os seus comandos, o maior registro individual de qualquer comandante de submarino de qualquer marinha na Segunda Guerra Mundial. Seu método era tão identificável que as escoltas aliadas começaram a reconhecê-lo. Um submarino que atacava de dentro do comboio, à noite na superfície, com um torpedo por alvo. A BBC o descreveu como o lobo solitário, diferenciando-o da tática coletiva das matilhas de lobos. Dönitz apreciava Kretschmer, mas também o utilizava como modelo formativo. Seus relatórios de patrulha eram distribuídos entre os comandantes em treinamento como estudos de caso. Na noite de 16 para 17 de março de 1941, durante o ataque ao comboio HX-112, os destroyers HMS Walker e HMS Vanock, equipados com um novo radar tipo 286M, localizaram o U-99 na superfície. O Walker atacou com cargas de profundidade a uma distância tão curta que o próprio destroyer sofreu danos nas caldeiras. O U-99 ficou sem propulsão e gravemente danificado. Kretschmer ordenou abandonar o navio e afundar o U-99, abrindo as válvulas de inundação. Foi resgatado pelo Walker junto com 40 sobreviventes. Enquanto estava a bordo do destroyer, Kretschmer lançou ao mar seus documentos classificados, mas parte deles foi recuperada. Passou o restante da guerra no campo de prisioneiros de Bowmanville, no Canadá, de onde dirigiu 2 tentativas de fuga fracassadas e manteve correspondência cifrada com o OKM. A doutrina de Kretschmer de um torpedo por alvo com máxima precisão foi analisada pela Kriegsmarine após sua captura e parcialmente adotada como modelo de formação. Os relatórios de suas patrulhas foram distribuídos entre os comandantes em treinamento como estudos de caso. O rastro de Kretschmer na história da guerra submarina alemã é mais amplo do que as 273.043 toneladas de seu registro pessoal. Foi o primeiro comandante a sistematizar o ataque a partir do interior do comboio e a demonstrar que a economia de meios, um torpedo preciso em vez de uma salva cara, era operacionalmente superior à saturação. Na noite em que o U-99 foi capturado, o HMS Vanock também afundou o U-100 de Joachim Schepke, o terceiro membro da trindade de ases da Kriegsmarine. Em poucas horas, a Royal Navy capturou o melhor comandante de submarino da história e destruiu o terceiro. Prien havia morrido 9 dias antes. Os 3 pilares do período heróico dos U-Boot desapareceram em um prazo de 10 dias em março de 1941, no que a Kriegsmarine descreveu internamente como a maior perda de capital humano operacional da guerra submarina. Kretschmer foi o único que sobreviveu. Retornou à Alemanha em 1947 e tornou-se Flotilenadmiral da Bundesmarine, a Marinha da República Federal da Alemanha. 3. U-Boot tipo 21, Kriegsmarine, Atlântico e Atlântico Norte.
Em maio de 1943, após a catástrofe do Maio Negro, na qual a Kriegsmarine perdeu 41 U-Boot em 3 semanas, ficou claro para Dönitz e para a engenharia naval alemã que o tipo 3C estava tecnologicamente obsoleto diante dos novos sistemas aliados de detecção e ataque. O radar centimétrico das aeronaves aliadas detectava os U-Boot na superfície sem que estes pudessem perceber. O sistema anti-submarino Hedgehog eliminava o ponto cego do sonar na fase final do ataque. A cobertura aérea agora se estendia de modo a fechar o mid-gap do Atlântico. Um U-Boot que precisava emergir frequentemente para carregar baterias era um U-Boot condenado. A solução conceitual era evidente: um submarino capaz de permanecer submerso por longos períodos, navegando a velocidades suficientes para evitar e atacar sem emergir. O engenheiro naval Helmut Walter havia proposto desde o final da década de 1930 um projeto com turbinas de ciclo fechado movidas a peróxido de hidrogênio, mas a tecnologia era complexa e perigosa demais para a produção imediata. A alternativa prática foi o tipo 21, não uma solução revolucionária de propulsão, mas uma capacidade de baterias radicalmente ampliada dentro de um casco hidrodinamicamente otimizado. O tipo 21, oficialmente designado Electroboot devido à sua dependência primária da propulsão elétrica, representava uma ruptura conceitual com todos os projetos submarinos anteriores. Com 1.621 toneladas de deslocamento na superfície e 1.819 submerso, era consideravelmente maior que o VMATR-C. Media 76,7 metros de comprimento e possuía uma tripulação de 57 homens. A inovação central era a bateria. O tipo 21 instalava 3 conjuntos de 62 células cada, triplicando a capacidade elétrica do VIIC. Isso permitia atingir 17,2 nós submerso durante 90 minutos ou manter 5 nós durante 3 dias sem necessidade de snorkel. Para comparação, o VIIC alcançava apenas 7,6 nós submerso por cerca de 90 minutos antes de esgotar suas baterias. O armamento incluía 6 tubos de torpedo na proa com 23 torpedos, o dobro do VIIC. O sistema de recarga era mecanizado, permitindo recarregar os 6 tubos em apenas 12 minutos, em comparação com as 20 horas do processo manual no VIIC. O sonar GHG aprimorado podia detectar comboios a mais de 50 km em condições ideais. O snorkel padrão permitia carregar baterias na profundidade de periscópio, e o casco foi projetado com formas hidrodinâmicas otimizadas para navegação submersa, invertendo a lógica dos projetos anteriores. O processo de construção foi tão inovador quanto o próprio projeto. Para acelerar a produção, o tipo 21 foi construído por meio de pré-fabricação modular. O casco era dividido em 8 seções fabricadas simultaneamente em diferentes instalações industriais espalhadas pela Alemanha, longe dos bombardeios aliados sobre os estaleiros costeiros, sendo depois transportadas por canais e ferrovias para os estaleiros de montagem em Bremen, Hamburgo e Danzig. Em teoria, esse método reduziria o tempo de construção para 260 mil horas de trabalho, em comparação com as 460 mil do método convencional. Na prática, os bombardeios aliados à infraestrutura de transporte, erros de coordenação na nova cadeia de produção e a escassez de materiais atrasaram o programa. O primeiro tipo 21 entrou em serviço em junho de 1944. Mas os problemas técnicos acumulados durante a produção apressada mantiveram quase todas as unidades em testes e reparos até bem dentro de 1945. Dos 118 submarinos tipo 21 construídos, apenas 2 realizaram patrulhas de guerra. O U-2511, comandado pelo Korvettenkapitän Adalbert Schnee, e o U-3008, comandado pelo Oberleutnant zur See Helmut Mansek, foram as únicas unidades operacionais quando a guerra terminou. Schnee partiu de Bergen em 30 de abril de 1945, no que tecnicamente foi a primeira e última patrulha de combate do tipo 21. Em 4 de maio, navegando submerso no Atlântico Norte, Schnee detectou com o sonar uma força naval britânica composta por cruzadores e destroyers. Manobrou até uma posição de ataque ideal sem ser detectado. Calculou a solução de tiro e simulou o lançamento de torpedos.
Não disparou porque havia recebido a ordem de armistício horas antes. Regressou a Bergen e rendeu-se. O U-2511 não afundou nenhum navio. A sua letalidade é potencial, demonstrada nesse único exercício de aproximação. Um cruzador bem escoltado, rodeado por destroyers com sonar, não detectou o U-2511 em nenhum momento da aproximação. Engenheiros navais aliados que examinaram os tipo 21 capturados estimaram que, se estivessem disponíveis em 1943 nos números que Dönitz solicitava, teriam invalidado grande parte dos sistemas antissubmarinos que tanto custaram a desenvolver. O projeto do tipo 21 influenciou diretamente os primeiros submarinos convencionais soviéticos do pós-guerra, o projeto Teng da US Navy e todos os projetos de submarinos de propulsão convencional até ao aparecimento dos reatores nucleares. O seu lugar no número 3 não reflete o que fez, mas o que demonstrou que podia fazer e o que essa demonstração significou para todos os submarinos que vieram depois. Os problemas de produção do tipo 21 são um estudo sobre as consequências de aplicar métodos industriais modernos sem a infraestrutura logística necessária para os sustentar. A pré-fabricação modular funcionou em teoria, mas na prática, as 8 secções de cada unidade chegavam aos estaleiros de montagem com tolerâncias de fabrico incompatíveis. Os módulos construídos em diferentes fábricas não encaixavam com a precisão necessária, obrigando a trabalhos de ajuste manual que consumiam mais tempo do que a construção convencional. As juntas entre secções foram o ponto de falha mais frequente nos testes de imersão. Dos 118 tipo 21 entregues, menos de 1/3 alcançou certificação operacional antes do fim da guerra. Se o programa tivesse começado em 1942 com um processo de produção comprovado, a história da Batalha do Atlântico teria tido um capítulo adicional cujo final seria impossível de prever. A captura de 3 tipo 21 intactos pela Marinha Americana em Kiel e de vários outros pelos britânicos e soviéticos em outros portos foi um dos maiores golpes de inteligência naval no final da guerra. Os americanos estudaram extensivamente o U-2513 e o U-3008, incorporando as suas inovações, o casco hidrodinâmico, a disposição das baterias, o sistema mecanizado de recarga de torpedos e o sonar passivo de longo alcance, no projeto dos seus próprios submarinos do pós-guerra. Os soviéticos fizeram o mesmo com as unidades capturadas, produzindo as classes Zulu e Whiskey no início dos anos 50, projetos que a OTAN identificou corretamente como descendentes diretos do tipo 21 e que constituíram a espinha dorsal da força submarina soviética no início da Guerra Fria. 2. U-Boot tipo 7, Kriegsmarine, Atlântico Norte, Mediterrâneo, Índico. O tipo 7 foi o submarino mais produzido da Segunda Guerra Mundial e o principal instrumento da campanha atlântica alemã. Não foi o maior, nem o mais veloz, nem o de maior autonomia. Foi o mais equilibrado entre as necessidades operacionais reais da guerra no Atlântico e as capacidades industriais da Alemanha em guerra. Compreendê-lo exige compreender primeiro a doutrina que o utilizou. A Rudeltaktik, os ataques em matilha coordenados por rádio a partir do quartel-general de Dönitz em Lorient e mais tarde em Paris e Berlim, que transformavam dezenas de U-Boot dispersos no Atlântico numa rede coordenada de predadores capaz de saturar as defesas de qualquer comboio. Entre 1940 e 1943, os tipos 7C e as suas variantes anteriores, 7A e 7B, afundaram mais de 1.100 navios mercantes com mais de 5,5 milhões de toneladas no Atlântico Norte, além de dezenas de navios de guerra. Estiveram mais perto de cortar o abastecimento oceânico da Grã-Bretanha do que qualquer outra arma empregada pelo eixo durante toda a guerra. Se a produção de U-Boot tivesse começado em 1935 ao ritmo que Dönitz exigia, em vez de apenas em 1939, as consequências para o resultado do conflito poderiam ter sido imprevisíveis. O tipo 7C tinha 769 toneladas de deslocamento à superfície e 871 submerso. Media 67,1 metros de comprimento, com um diâmetro do casco resistente de 4,7 metros, o que determinava o espaço interior disponível para 44 a 52 homens e todo o seu equipamento de combate.
A planta propulsora consistia em 2 motores Dieselmann ou Germania Werft de 1.400 cavalos cada um e 2 motores elétricos BBC ou SSW de 375 cavalos, proporcionando 17,7 nós à superfície e 7,6 submerso. A autonomia era de 8.500 milhas náuticas a 10 nós à superfície. Os motores elétricos permitiam 80 milhas a 4 nós submerso antes de esgotar as baterias, o que significava que qualquer perseguição submarina superior a 20 horas poderia deixar o U-Boot sem propulsão. O armamento consistia em 5 tubos lança-torpedos, 4 à proa e 1 à popa, com 14 torpedos G7E ou G7A. O canhão de convés de 88 mm, presente nas versões iniciais, foi progressivamente retirado a partir de 1943, quando se tornou claro que os combates de artilharia à superfície eram suicidas face aos aviões aliados. Em seu lugar, o armamento antiaéreo foi ampliado. Os últimos 7 levavam até 2 canhões duplos de 20 mm e um de 37 mm numa plataforma de convés conhecida como Wintergarten. A profundidade máxima oficial de mergulho era de 200 metros, embora vários U-Boot tenham sobrevivido a descidas involuntárias para além dos 250 metros durante ataques com cargas de profundidade. A produção do tipo 3C foi distribuída por vários estaleiros: Blohm und Voss em Hamburgo, Schischau em Danzig, Nordseewerke em Emden, Germania Werft em Kiel e Bremen-Vulkan, entre outros. No total, foram construídas 568 unidades do tipo 7C e das suas variantes VIIC-41 e VIIC-42, de uma produção total de 1.162 U-Boot de todos os tipos durante a guerra. O tempo médio de construção variava entre 12 e 18 meses por unidade nos primeiros anos, reduzindo-se para menos de 12 meses no período de máxima produção em 1942 e 1943. A história coletiva do tipo 7C é inseparável da Batalha do Atlântico. Durante o primeiro tempo feliz, de julho a outubro de 1940, os 7B e os primeiros 7C afundaram em média 800 mil toneladas por mês. No segundo tempo feliz, de janeiro a julho de 1942, operando ao largo das costas americanas sem um sistema de comboios organizado, os 7 e os 9 acumularam mais de 2 milhões de toneladas em 6 meses. O pico da produção destrutiva ocorreu em novembro de 1942, com 119 navios afundados e 729.160 toneladas em um único mês. Como unidade representativa, o U-96 oferece uma perspectiva singular. Sob o comando do Korvettenkapitän Heinrich Lehmann-Willenbrock, o U-96 realizou 10 patrulhas entre 1940 e 1942, afundando 28 navios com 183.223 toneladas. Contudo, a sua relevância histórica ultrapassa os números. A patrulha de outubro e novembro de 1941 foi documentada pelo correspondente de guerra Lothar Günther Buchheim, que viajou a bordo com autorização do OKM. As suas notas e fotografias tornaram-se o romance Das Boot, publicado em 1973, e o filme homônimo de Wolfgang Petersen em 1981, a representação mais rigorosa e reconhecida da experiência dos submarinistas alemães. O U-96 sobreviveu à guerra ativa, mas foi destruído no bombardeamento aliado de Wilhelmshaven em 30 de janeiro de 1945. O Maio Negro de 1943 marcou o colapso operacional do tipo 7C como sistema dominante. A combinação do radar centimétrico, do Huff Duff, do Hedgehog, da cobertura aérea de longo alcance e da decifração contínua da Enigma transformou o Atlântico Norte numa armadilha mortal. Dos 568 tipo 7 construídos, 438 foram afundados, uma taxa de perdas de 77%. Dos cerca de 30 mil homens que serviram no tipo 7C, mais de 22 mil morreram, a maior taxa de mortalidade de qualquer especialidade militar em qualquer exército da Segunda Guerra Mundial. O tipo 7C continuou a patrulhar após o Maio Negro, mas as suas condições de operação mudaram radicalmente.
Com o Atlântico Norte transformado numa zona de elevada mortalidade, Dönitz deslocou parte da força para o Atlântico Central, o Índico e as costas africanas, teatros onde a pressão antissubmarina aliada era menor, embora o tráfego marítimo também fosse mais escasso. No Índico, U-Boot como o U-181 e o U-196 alcançaram resultados notáveis operando a partir de bases em Penang e Singapura, cedidas pela Marinha Imperial Japonesa. O U-181 sob Wolfgang Lüth e o U-196 sob Werner Striegler acumularam centenas de milhares de toneladas no Oceano Índico entre 1943 e 1944, em patrulhas de até 5 meses que exigiam do Projeto 8 uma resistência operacional muito acima das suas especificações originais para o Atlântico Norte. A última ação de um tipo 7C na guerra foi o afundamento do cargueiro norueguês Snelland 1 pelo U-2336 no Mar do Norte em 7 de maio de 1945, um dia antes da capitulação oficial da Alemanha. 2 navios afundados nas últimas horas de uma guerra que havia começado com o U-30 afundando o Athenia em 3 de setembro de 1939. Entre essas duas datas, o tipo 7C transformou a guerra submarina na forma de combate naval mais decisiva do século XX. Classe Gato e Balao, US Navy, Teatro do Pacífico. A classe Gato e a sua evolução direta, a classe Balao, não foram os submarinos maiores nem os mais rápidos da guerra. Também não possuíam o torpedo mais potente nem o sonar mais avançado da sua época. O que possuíam era algo mais difícil de fabricar do que aço ou eletrônica. O contexto estratégico adequado, a doutrina correta, o apoio industrial massivo da nação mais produtiva do mundo e, a partir de meados de 1943, torpedos que funcionavam. A combinação produziu a campanha submarina mais devastadora da história. O afundamento sistemático da economia japonesa a partir de baixo do mar. O Japão era um arquipélago sem autossuficiência em nenhuma das matérias-primas essenciais para uma economia industrial de guerra. O petróleo vinha das Índias Orientais holandesas e de Bornéu. O minério de ferro vinha da China e das Filipinas. A borracha vinha da Malásia. O arroz vinha da Tailândia e da Indochina. O manganês, o wolfrâmio e o estanho vinham de todo o Sudeste Asiático. Todo esse tráfego atravessava o Mar da China, o Mar das Filipinas e o Pacífico Ocidental em navios mercantes que, devido à doutrina naval japonesa, não receberam proteção antissubmarina adequada até que já era tarde demais. A US Navy empregou os seus Gato e Balao com uma estratégia que aprendeu em parte com os erros alemães no Atlântico. Coordenação centralizada de inteligência com a decifração do código J N25, rotação regular das tripulações para manter o desempenho operacional, substituição imediata de comandantes que não produziam resultados e produção industrial em série que garantia substituir cada submarino perdido por 2 novos. Era um sistema, não um conjunto de indivíduos, e a diferença entre um sistema e uma coleção de heróis é a diferença entre uma campanha sustentada e uma série de sucessos isolados. A classe Gato foi projetada pelo Bureau of Ships da US Navy como resposta às lições da campanha submarina alemã no Atlântico e às necessidades específicas do Teatro do Pacífico, longas distâncias, alvos distribuídos num oceano imenso e a necessidade de permanecer na zona de patrulha durante semanas sem reabastecimento. Com 1.525 toneladas de deslocamento à superfície e 2.424 submerso, o Gato era substancialmente maior do que o 8 alemão, com mais espaço habitável para a tripulação em patrulhas longas, maior capacidade de combustível e mais torpedos de reserva. A planta propulsora era diesel-elétrica com 4 motores Fairbanks Morse modelo 38, D8 de 1.535 cavalos cada nas primeiras unidades, ou General Motors, modelo 16-248 nas posteriores, ligados a 4 motores elétricos Elliott para carregamento de baterias e propulsão submersa. A velocidade era de 20,25 nós à superfície e 8,75 submerso. Os 10 tubos lança-torpedos, 6 na proa e 4 na popa, com 24 torpedos MK-14 ou MK-18,
Constituíam o armamento principal, complementado por 1 ou 2 canhões de convés de 76 mm ou 102 mm e armamento antiaéreo variável conforme o período da guerra. A autonomia de 11.000 milhas náuticas a 10 nós permitia patrulhas de 75 dias desde Pearl Harbor até as águas do Japão. A classe Balaô, introduzida em 1943, era idêntica na configuração de armamento e propulsão, mas com casco de aço de alta resistência HY-42, que estendia a profundidade operacional de 90 para 120 metros. Na prática, essa diferença traduzia-se em sobrevivência. Os Balaô sobreviviam a ataques com cargas de profundidade que teriam destruído as suas predecessoras Gato. A classe Tent, que começou a entrar em serviço em 1944, incorporou melhorias adicionais nos sistemas de controlo de mergulho e na capacidade das baterias. A produção combinada das classes Gato, Balaô e Tent atingiu 228 unidades entre 1941 e 1945, construídas nos estaleiros Portsmouth Naval Shipyard, Mare Island, Electric Boat em Groton, Manitowoc Shipbuilding em Wisconsin e outros. O tempo de construção caiu de 469 dias para os primeiros Gato para menos de 300 dias nos Balaô tardios, reflexo da curva de aprendizagem industrial americana. Manitowoc, no Lago Michigan, construía os seus submarinos no interior e transportava-os pelo rio Mississippi até ao Golfo do México para entrega à frota, um feito de engenharia logística sem equivalente em qualquer outra marinha do mundo. A campanha submarina americana no Pacífico afundou um total de 1.314 navios mercantes japoneses, com 5.320.094 toneladas brutas, além de 201 navios de guerra japoneses, incluindo um porta-aviões de frota, 4 porta-aviões de escolta, 3 couraçados, 4 cruzadores pesados, 9 cruzadores leves e 43 destroyers. Os submarinos representavam menos de 2% do pessoal da Marinha do ZUA, mas foram responsáveis por 55% da tonelagem mercante japonesa afundada e por 29% dos navios de guerra japoneses destruídos. Os resultados mensais de afundamentos atingiram o seu pico em 1944. Em outubro daquele ano, os submarinos americanos afundaram 68 navios com 328 mil toneladas em um único mês, o melhor resultado da guerra. No final de 1944, as importações japonesas de petróleo tinham caído de 1,75 milhões de toneladas mensais em 1942 para menos de 200 mil. A produção de aço japonesa, que exigia minério de ferro importado, caiu de 7,8 milhões de toneladas em 1943 para 5,6 milhões em 1944 e para menos de 1 milhão em 1945. A aviação naval japonesa treinava os seus pilotos com combustível sintético de baixa qualidade, porque o petróleo genuíno não chegava. A cadeia causal é direta. Sem os Gato e Balaô, os comboios japoneses teriam circulado com liberdade suficiente para manter a economia de guerra. Sem o colapso econômico, a invasão de Okinawa em abril de 1945 teria encontrado uma resistência melhor equipada e a invasão das ilhas principais do Japão, prevista para novembro de 1945, teria custado, segundo as estimativas americanas da época, entre 250 mil e 1 milhão de baixas aliadas. Os Gato e Balaô não terminaram a guerra sozinhos, mas criaram as condições sem as quais a guerra não teria terminado em 1945. O custo foi de 52 submarinos perdidos e 3.506 homens mortos dos 16.000 que serviram na Força Submarina do Pacífico, uma taxa de mortalidade de 22%, inferior à dos U-Boot alemães, mas a mais alta de qualquer especialidade das Forças Armadas Americanas na guerra. Os últimos submarinos americanos ativos no Pacífico continuaram patrulhando até 15 de agosto de 1945, o dia da capitulação japonesa. Alguns receberam a notícia do fim da guerra enquanto estavam em zona de patrulha ao largo das costas de Honshu. O sistema de inteligência que multiplicou a eficácia dos Gato e Balaô
merece consideração específica porque foi tão determinante quanto o próprio desenho dos submarinos. A Operação Ultra, o deciframento do código naval japonês, JN-25, realizado nas instalações da Black Radio Station em Pearl Harbor e no Combined Intelligence Center Pacific, produzia frequentemente informações sobre a posição dos comboios japoneses com 24 a 48 horas de antecedência. Os centros de operações de submarinos em Pearl Harbor, Brisbane e Fremantle utilizavam essa informação para guiar as unidades em patrulha através de mensagens cifradas até posições de emboscada precisas. Um submarino americano que em 1942 patrulhava milhares de quilômetros de oceano, esperando um contacto fortuito, podia em 1944 ser dirigido para uma posição específica a uma hora determinada para interceptar um comboio, cuja rota, velocidade e composição já eram conhecidas. A diferença de desempenho não era apenas de torpedos funcionais, era de informação convertida em vantagem operacional. O armamento antissubmarino japonês foi outro fator que contribuiu para o sucesso dos Gato e Balaô. As cargas de profundidade japonesas tipo 95, a principal arma dos escoltas, tinham capacidade de dano inferior às suas equivalentes aliadas e um sistema de ativação que os comandantes americanos aprenderam a prever. A doutrina japonesa de escolta priorizava a proteção estática do comboio sobre a perseguição ativa do submarino atacante. Quando um Gato atacava e mergulhava, os escoltas japoneses lançavam cargas de profundidade em padrões de saturação da área e depois regressavam à sua posição na formação, em vez de persistirem na perseguição até a destruição do submarino, como faziam os destroyers aliados no Atlântico. Essa diferença tática explica em parte por que os submarinos americanos no Pacífico sobreviviam com mais frequência aos ataques antissubmarinos do que os U-Boat no Atlântico Norte. A evolução dos objetivos ao longo da campanha revela a maturação estratégica da Marinha dos EUA. Em 1942, os submarinos atacavam qualquer navio que encontrassem. Em 1943, com a inteligência do JN-25 melhorando a seleção de alvos, a prioridade deslocou-se para os cargueiros de maior tonelagem. Em 1944, quando o inventário de grandes cargueiros japoneses já estava seriamente reduzido, a prioridade concentrou-se nos petroleiros. Destruir a capacidade de transporte de combustível do Japão era mais urgente do que afundar tonelagem bruta. A USS Fletcher e a USS Rasher não acumularam os seus recordes afundando qualquer coisa que encontrassem. Acumularam-nos caçando sistematicamente os navios de maior valor estratégico em cada fase da campanha. A classe Gato e Balaô, como plataforma, tornou possível essa flexibilidade tática. A doutrina e a inteligência determinaram como utilizá-la. A importância dos submarinos na Segunda Guerra Mundial. A letalidade de um submarino não residia em seus tubos lança-torpedos nem na espessura do casco. Ela residia na coerência entre o desenho da arma, a doutrina que a empregava e o objetivo estratégico que perseguia. As marinhas que compreenderam isso venceram a guerra submarina. As que não compreenderam perderam-na com submarinos tecnicamente superiores no fundo do oceano. O exemplo mais eloquente dessa desconexão é o japonês. A Marinha Imperial construiu os maiores submarinos, os mais rápidos na superfície, os que carregavam o torpedo mais potente e os únicos no mundo capazes de operar aeronaves. Os I-400 eram feitos extraordinários da engenharia naval. E, no entanto, os submarinos japoneses afundaram aproximadamente 184 navios de guerra aliados e 907 mil toneladas de tráfego mercante, uma fração mínima do que os Gato e Balaô fizeram ao Japão. A razão não estava no aço nem nos motores. Estava na decisão doutrinária de usar esses submarinos como auxiliares da frota de superfície em vez de como arma de estrangulamento econômico. Uma decisão tomada nos escritórios de planejamento naval japonês antes da guerra determinou que as melhores plataformas submarinas do Pacífico jamais cumpririam seu potencial. O caso alemão é o inverso, uma doutrina correta. A guerra econômica contra o tráfego atlântico, aplicada com o instrumento adequado, o tipo 7C em matilhas, mas com recursos insuficientes no momento crítico e substituída tarde demais por tecnologia superior.
Dönitz estava certo sobre como vencer a Batalha do Atlântico, mas nunca recebeu os meios para tentar seriamente. Hitler levou 2 anos para compreender que a guerra seria vencida ou perdida nos oceanos tanto quanto nos continentes. Quando destinou recursos massivos à produção de U-Boot em 1942 e 1943, os aliados já haviam desenvolvido as contramedidas que os neutralizariam. A janela havia se fechado. O caso americano é o de um sistema que demorou a arrancar, que cometeu erros técnicos graves durante 18 meses, que insistiu em torpedos defeituosos apesar dos protestos de seus próprios comandantes em combate, mas que, quando corrigiu esses erros, aplicou um poder industrial e uma integração de inteligência que nenhuma outra marinha do mundo podia igualar. As classes Gato e Balaô não eram revolucionárias em nenhuma especificação individual. Eram extraordinárias como soma de partes bem integradas em um sistema que aprendia, se adaptava e se expandia. Essa capacidade de aprendizagem sistêmica foi a arma mais letal de todas as empregadas na guerra submarina, e não há especificação técnica que a capture. Os 10 submarinos e classes deste ranking compartilham uma característica que os distingue do restante da produção submarina da guerra. Cada um deles alterou, em maior ou menor medida, o cálculo estratégico do adversário. O Upholder obrigou a Itália fascista a reforçar suas escoltas no Mediterrâneo Central, desviando recursos de outras operações. O Wahoo demonstrou à marinha dos EUA que o Mar Amarelo podia ser patrulhado, abrindo teatros de operações que até então eram considerados inacessíveis. O I-19 eliminou em uma única noite 1/4 da capacidade de porta-aviões dos Estados Unidos no Pacífico Sul, mudando o equilíbrio de forças na fase mais crítica da campanha de Guadalcanal. O Tang acumulou mais afundamentos por patrulha do que qualquer outro submarino americano, estabelecendo o padrão de desempenho que outros comandantes tentaram igualar. O U-47 destruiu a percepção de invulnerabilidade das bases navais britânicas. O Fletcher afundou o combustível da frota japonesa no momento em que essa escassez já era irreversível. O U-99 deixou uma doutrina tática que sobreviveu ao seu comandante. O tipo 21 redefiniu o que um submarino podia ser. O tipo 8 demonstrou que a guerra submarina podia vencer uma guerra. As classes Gato e Balaô demonstraram que era possível fazê-lo.